Rapaziada, segura aí porque o clima esquentou de vez nos bastidores do futebol brasileiro. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, teve mais um daqueles surtos que fazem o nome dela rodar em todas as manchetes. E claro, a torcida não perdoou. Mas calma, porque antes de falar sobre o chilique da Leila, a gente precisa atualizar tudo o que tá rolando com o Flamengo. O Mengão tá numa correria danada para colocar o elenco completo à disposição no clássico contra o Fluminense. O clube montou uma verdadeira força-tarefa para trazer de volta, a tempo do jogo, os jogadores que estão servindo suas seleções. É aquela história, jogo decisivo, briga direta pelo topo da tabela e ninguém quer ficar de fora. O Flamengo sabe que precisa de todo mundo junto, porque o clássico promete ser daqueles que fazem o Maracanã tremer. A ideia da diretoria é alugar um jato para trazer os caras direto dos Estados Unidos logo depois dos jogos de terça-feira. A meta é que os gringos cheguem na manhã de quarta no Rio, tenham um tempo para descansar e estejam prontos pro confronto da noite. A parada é séria, porque não é qualquer jogo. É Flamengo e Fluminense brigando por coisas grandes. O Mengão mirando a liderança e o Flu tentando se segurar entre os primeiros. Ninguém quer dar mole nessa reta final de campeonato, então o clube tá fazendo de tudo para ter Arrascaeta, Varela, Vina, Gonzalo Plata e Carrascal prontos pro combate. E olha, não é só pela tabela não. É questão de ritmo, de moral, de confiança. Um jogo desses mexe com tudo dentro do elenco. Enquanto isso, o departamento médico trabalha firme para devolver Pedro aos gramados. O camisa 9 está cada vez mais perto de voltar, já treina no campo com o fisioterapeuta e o preparador físico e mostra evolução a cada dia. O plano é deixar o atacante à disposição no clássico de quarta-feira. A comissão técnica está otimista, até porque o time precisa do artilheiro em forma para os desafios que vêm pela frente. Ainda tem Bragantino, Atlético e, claro, a grande final da Libertadores. Novembro promete ser pesado pro Flamengo. E a galera do Ninho do Urubu sabe que não dá para vacilar em nenhuma frente. Pedro faz falta, faz gol, dá confiança. E o torcedor tá na expectativa de ver o homem voltando a fazer o que sabe melhor, balançar as redes. Mas voltando ao bafafá da semana, o assunto que mais repercutiu nas últimas horas foi o desabafo da presidente do Palmeiras. Leila Pereira ficou revoltada depois do julgamento do jogador Alan, que pegou 2 jogos de suspensão por uma entrada dura em Samuel Xavier. Ela foi para a internet reclamar, dizendo que o clube estava sendo prejudicado, que o tribunal não era justo e que decisões assim influenciam o campeonato. O discurso dela foi cheio de indignação, falando em respeito, equilíbrio e justiça. O problema é que a torcida e muita gente do futebol viram esse discurso mais como vitimismo do que como algo de fato coerente. Afinal, o Palmeiras é um dos times que mais tem sido beneficiado nas últimas temporadas, e a reclamação pareceu mais um chilique do que uma análise séria da situação. A galera lembrou rápido que há casos de outros jogadores, como o Vitor Roque, que estão com processos parados há mais de um mês no STJD e continuam jogando normalmente. Então, quando a Leila fala em injustiça, muita gente rebate, ué, e esses outros casos aí? É aquilo, né? Quando a situação é favorável, ninguém fala nada. Mas quando a balança pesa um pouquinho pro outro lado, vira drama nacional. O que pegou mal foi o timing. Reclamar justo numa semana de data FIFA, com o elenco desfalcado, soou mais como pressão do que como preocupação genuína com o futebol. E isso o torcedor percebe rapidinho. Do outro lado, o Flamengo não ficou quieto. O clube soltou uma nota oficial falando sobre o fair play financeiro, mas também aproveitou para mandar aquele recado sobre os gramados sintéticos. No texto, o Mengão defendeu que os campos artificiais sejam banidos dos torneios profissionais, alegando que eles geram desigualdade de custos entre os clubes e ainda prejudicam a saúde dos atletas. Foi um recado direto, que muita gente entendeu como uma alfinetada no Palmeiras, já que o Allianz Parque usa esse tipo de gramado. O Flamengo não tá afim de deixar passar mais nada. Tá reagindo, tá se posicionando e mostrando que não vai engolir provocação calado. E isso é bom pro futebol, porque mostra que o clube tá se impondo. Durante muito tempo, o Flamengo foi o time que todo mundo adorava apontar o dedo, cobrar, criticar. Agora o jogo virou.
O clube responde, argumenta e vai pra cima. É aquele velho ditado: quem tem estrutura e força, não precisa ficar se defendendo, precisa se posicionar. E o Mengão tá fazendo isso com categoria. Falando em categoria, quem também deu as caras foi Gabigol. O atacante participou de um evento da Kings League, fez live, brincou com a galera e, claro, não perdeu a chance de falar sobre o Flamengo. Ele contou que um dos pênaltis mais difíceis da carreira foi aquele contra o Cruzeiro, ainda no primeiro turno, quando o jogo estava empatado e ele teve que decidir. Disse que o coração quase saiu pela boca, mas que faz parte, que é nessas horas que o jogador mostra quem é de verdade. E quando perguntaram para ele quem vai ser campeão da Libertadores, ele cravou: o Flamengo. Falou também que o Santos não vai cair e que o Cruzeiro leva a Copa do Brasil. Só que quando o papo virou pro Campeonato Brasileiro, ele deixou claro: ainda dá, a gente tá na briga. Gabigol sempre mantém aquele jeitão dele, de confiança, de provocação leve, e isso conquista o torcedor. Mesmo fora do Flamengo, ele não esconde o carinho pelo clube. E a galera, claro, adora. Muita gente já começa a especular que ele pode voltar em breve. Dizem que ele deve deixar o Cruzeiro no fim do ano e, se pintar a oportunidade, o retorno ao Mengão seria um sonho tanto para ele quanto para boa parte da torcida. Ninguém sabe ainda se vai rolar, mas o fato é que o nome dele continua ecoando forte no ninho. O clima no Flamengo é de foco total. O elenco sabe que cada jogo agora é decisão, que não dá para deixar escapar ponto nenhum. A Libertadores está logo ali, o Brasileirão segue aberto e o time precisa manter o embalo. E no meio dessa turbulência toda, com provocação de dirigente, reclamação de tribunal e especulação sobre jogador, o torcedor quer mesmo é ver bola rolando e vitória. O Flamengo quer vencer dentro de campo, mas também quer mostrar força fora dele. Quer respeito, quer equilíbrio e quer deixar claro que, quando o assunto é grandeza, não tem pra ninguém. E olha, o torcedor sente isso. Cada movimento do clube é acompanhado de perto, cada fala de dirigente ganha repercussão, cada treino vira notícia. É a força de um time que carrega uma nação. O Flamengo não é só um clube, é um sentimento. É aquela coisa que mexe com quem ama futebol. E quando junta isso com a paixão da torcida, não tem tribunal, presidente ou adversário que segure. O Mengão segue firme, se preparando, resolvendo seus problemas e mostrando que tá vivo em todas as frentes. E assim, entre críticas, viagens, retornos e bastidores quentes, o Flamengo vai se moldando para mais uma grande decisão. O torcedor sabe, quando o time entra nessa pegada, é difícil segurar. E se Pedro voltar, se os gringos chegarem a tempo e se o elenco manter o foco, pode anotar aí, o Flamengo vem forte para essa reta final. O clássico contra o Fluminense é só o começo de uma sequência que promete ser eletrizante. E se depender da força e da garra que esse elenco tem mostrado, tem muita emoção pela frente. E depois de tudo isso, a sensação é de que o Flamengo está vivendo aquele momento em que o foco precisa ser absoluto. É agora ou nunca. O time sabe que não dá mais para tropeçar, e cada partida é jogada como se fosse final. O torcedor sente essa energia, o Maracanã pulsa diferente, e o clima nos bastidores é de guerra silenciosa. A força-tarefa para trazer os jogadores de volta das seleções mostra isso com clareza. O clube não quer desculpas, não quer justificativa de desfalque, quer todo mundo junto e pronto para decidir. E convenhamos, quando o Flamengo joga completo, é outro nível. Arrascaeta articulando, Gerson distribuindo, Pedro finalizando e Bruno Henrique incendiando o jogo. É um elenco que, quando tá entrosado, impõe respeito. O grande desafio agora é equilibrar a parte física e emocional. Os jogadores vêm de viagens longas, de jogos intensos por suas seleções, e o desgaste é inevitável. Mas o calendário não perdoa. O clássico contra o Fluminense é decisivo, e o Flamengo sabe que precisa vencer para continuar sonhando com o título brasileiro e manter o embalo para a Libertadores. Dentro do clube, há uma confiança grande de que a força coletiva vai prevalecer. O trabalho de Tite e da comissão tem sido justamente esse: recuperar quem está cansado, dar moral a quem volta de lesão e manter o ambiente leve, porque o grupo sente quando a pressão aumenta. E no Flamengo, pressão é o que nunca falta. Enquanto isso,
Pedro continua sendo tratado como prioridade. A volta dele é esperada como se fosse o reforço mais importante da temporada. A torcida tem uma relação especial com o camisa 9. É o cara que faz o torcedor levantar da cadeira, que transforma meio lance em gol e que decide jogo grande. A comissão técnica observa cada passo, cada treino, cada toque na bola. E a expectativa é de que ele esteja pronto não apenas para o clássico, mas também para os confrontos seguintes, que vão definir o destino do time em todas as competições. Pedro tem sido discreto, fala pouco, mas o que se vê nos treinos é um jogador determinado, querendo voltar e fazer a diferença. Agora, voltando à polêmica da Leila Pereira, a situação ganhou novos capítulos. Depois da declaração dela sobre a suposta injustiça do tribunal, o assunto tomou proporções gigantescas. Nas redes sociais, torcedores de todos os clubes começaram a debater, e muitos questionaram o peso que o Palmeiras tenta colocar sobre cada decisão envolvendo o Flamengo. É como se toda vez que o Mengão é citado, a polêmica crescesse 10 vezes mais. E o que irrita a torcida rubro-negra é justamente isso. Parece que o nome do Flamengo virou sinônimo de provocação para algumas pessoas. A presidente do Palmeiras vem repetindo esse tipo de postura há tempos, e o torcedor já cansou. O discurso de vítima não cola mais. Dentro do Flamengo, o recado foi claro: não responder diretamente, mas agir institucionalmente. Por isso a nota sobre o fair play financeiro veio na hora certa. Foi uma forma elegante e firme de mostrar que o clube está atento a tudo. E o detalhe é que a crítica aos gramados sintéticos não é apenas uma provocação, é um ponto técnico e justo. O futebol é esporte de igualdade, e quando um time joga num campo de grama natural e outro num tapete artificial, há diferença, sim. Isso afeta o jogo, o desempenho e até o físico dos atletas. O Flamengo está levantando uma bandeira importante, e muitos outros clubes já apoiaram nos bastidores. O tema vai render. Nos bastidores da CBF, o assunto começou a circular com mais força, e há quem diga que o debate pode virar pauta de reunião ainda neste ano. O Flamengo não quer confusão, quer transparência. A ideia é fazer o futebol brasileiro evoluir em estrutura e gestão, não ficar preso em briguinhas. Mas é inevitável. Cada movimento do Flamengo vira manchete, cada nota oficial é interpretada como provocação. É o preço de ser o gigante que todo mundo observa. Enquanto tudo isso acontece fora de campo, dentro dele o Flamengo tenta blindar o elenco. A comissão técnica sabe que ruído externo atrapalha e que os jogadores precisam estar focados no essencial, jogar bola. O vestiário, aos poucos, volta a ter aquele clima de confiança que marcou os grandes momentos do clube. As conversas entre os líderes do grupo são constantes, e figuras como Everton Ribeiro e Davi Luiz têm papel importante nisso. Eles seguram o ambiente, cobram, mas também protegem o time. E isso faz diferença. Falando em clima, a torcida já começou a esquentar o clássico contra o Fluminense. Os ingressos voaram, e o Maracanã promete estar lotado mais uma vez. É o tipo de jogo que muda o rumo da temporada. Uma vitória pode recolocar o Flamengo na rota do título e dar moral para a final da Libertadores. A derrota, por outro lado, aumentaria a pressão e reacenderia questionamentos. Todo mundo sabe o peso que tem esse confronto. E o elenco sente isso. Nos treinos, dá para ver a concentração, a intensidade e a entrega. Cada dividida é tratada como se fosse de jogo, e cada gol no coletivo é comemorado com vibração. Enquanto a bola não rola, as especulações continuam. O nome de Gabigol segue rondando o noticiário. O atacante, mesmo jogando pelo Cruzeiro, parece não se desligar do Flamengo. A forma como ele fala do clube mostra o quanto ainda existe identificação. E é claro que a torcida se empolga. Muita gente já sonha com o retorno do ídolo, imaginando ele de novo com a camisa rubro-negra, decidindo Libertadores e provocando os rivais. Mas, por enquanto, tudo é especulação. O que existe mesmo é o carinho e a saudade de ambos os lados. Gabigol, aliás, tem se mostrado mais maduro nas últimas aparições. Ele sabe que viveu altos e baixos, entende que as coisas mudaram, mas mantém o mesmo espírito provocador e apaixonado pelo futebol. É aquele cara que, independentemente de onde jogue, chama atenção.
E quando fala do Flamengo, o brilho nos olhos entrega. Talvez o futuro ainda reserve um novo capítulo dessa história. O tempo dirá. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um verdadeiro burburinho tomou conta do mundo do futebol nesta semana. A CBF divulgou uma ligação que promete abalar os bastidores da Libertadores. Nos bastidores, comenta-se que Leila, figura conhecida nos círculos mais influentes do futebol brasileiro, teria feito uma ligação direta a um dos árbitros que comandaria a partida entre Flamengo e Palmeiras, pedindo, pasmem, que o jogo fosse entregue. A repercussão é imediata e explosiva, gerando uma série de especulações e suspeitas sobre a lisura de decisões dentro de campo. Segundo fontes próximas à confederação, o áudio divulgado é apenas a ponta do iceberg de uma investigação que vem se arrastando discretamente há semanas. No registro da ligação, a voz atribuída a Leila sugere, de maneira quase sutil, a necessidade de ajustes no resultado, o que, para muitos especialistas, já configura uma grave tentativa de interferência externa. O assunto vem sendo tratado com extremo sigilo, mas nos corredores dos clubes e na mídia esportiva a sensação é de choque e incredulidade. O Flamengo e o Palmeiras, protagonistas da polêmica, ainda não se manifestaram oficialmente, mas já circulam rumores de reuniões internas com conselheiros e comissões técnicas. Analistas e comentaristas se dividem entre o espanto e o ceticismo. Alguns questionam a autenticidade da gravação, enquanto outros não descartam que se trate de um escândalo capaz de repercutir internacionalmente. Nos grupos de torcedores, o clima é de tensão, indignação e uma ponta de incredulidade, com discussões acaloradas sobre a possibilidade de a Libertadores brasileira estar sendo manchada por interesses externos. Enquanto isso, nos bastidores da CBF, a pressão aumenta. Advogados especializados em direito esportivo são mobilizados, investigações internas ganham ritmo e, nos bastidores, comenta-se que ninguém quer ser visto como cúmplice. A ligação de Leila, agora pública, levanta questões sobre a influência de dirigentes e personalidades no resultado de partidas decisivas e sobre a integridade do próprio futebol nacional. Entre rumores de suspensões, possíveis punições e crises de imagem, o país inteiro observa atentamente. Torcedores, jogadores e clubes tentam digerir a informação que, para muitos, mais parece um enredo de filme do que um episódio real da competição mais importante da América do Sul. O que se sabe até agora é que o futebol brasileiro enfrenta um momento delicado, onde o silêncio e a cautela dominam, mas a curiosidade e a especulação seguem a todo vapor. A casa realmente caiu, e o desdobrar desse escândalo promete mexer com a estrutura do futebol brasileiro por muito tempo. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!